Olá, amigos e amigas, eu sou Carlos Maia, sou coordenador do Movimento Organizado Curitibano e esse é o programa 60 Minutos. Hoje nós estamos aqui em companhia dos 6 companheiros nossos aí do MOC, para a gente discutir, fazer uma análise das eleições que se passaram. Portanto, eu tenho aqui hoje a participação do nosso companheiro Paulo Pusca. Ele foi candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores aqui por Curitiba. Nós temos a companheira Ana, que é a coordenadora do Coxa Comunas, e temos também a Daniele, também membro da nossa organização. Temos aqui o Nilton, também da coordenação do Coxa Comunas, e a presença do recém-membro do nosso MOC Coxa Comunas, o companheiro amigo nosso aí, Vandenir. Portanto, esse pessoal aí vai fazer as falas na sequência, a partir da apresentação de cada um. Então, uma boa noite a todos que nos acompanham aí pelo Facebook e vamos em frente. Então, eu sugiro que comecemos pelas meninas aí a apresentação. Por favor, Ana Valente. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Meu nome é Ana Valente, eu sou advogada, defensora da Ativa, sou coordenadora do Coxa Comunas e até o momento não pertenço a nenhum partido político, mas sou de esquerda até o fim. Muito bem. Então agora vamos para a apresentação da Daniele. Oi, meu nome é Daniele, eu sou mestranda em Planejamento Urbano pela UFPR. Não sou ligada a nenhum partido, sou anarquista, mas mesmo assim integro o movimento organizado curitibano e também o CFC, que é o Coletivo Feminista Curitibano. Muito bem. Paulo Pusca, por favor. Ele desceu agora, mas já volto. Aí. Bem na hora. Bom, obrigado a todas e todos. Um prazer, um convite, sempre muito legal bater papo, conversar, discutir, refletir política, cultura, entretenimento e a própria cidade de Curitiba com os camaradas, companheiras aí do Coxa Comuna e do MOC. Essa discussão, essa avaliação a respeito da eleição vai ser feita ao longo do tempo, né? Não vai ser feito só por aqui. Essa semana, terça-feira, a gente fez uma conversa com outras pessoas dos outros partidos aí, não todos coxa branca, né? Mas enfim, de opinião muito importante aí, o Diogo Bussi, a Letícia Lanza, a Camila Lanes, o próprio Renato Mocelin, ou seja, PV, PCdoB, PT e o PSOL, para tentar levantar, afinal, onde foi que acertamos e onde foi que erramos, e tentar, de certa forma, a Camila também do PCdoB, e tentar, de certa forma, pensar no futuro. Essa semana também teve uma live interessante, pelo menos do Partido dos Trabalhadores, aí a Gleisi, o Jacques Wagner e o Zé Guimarães, que é o líder da minoria no Congresso, em que eles mostravam alguns mitos a respeito da perda das esquerdas, né? E números que talvez hoje a gente vá conversar um pouquinho, ou seja, uma avaliação um pouquinho mais fria de manutenção, já vou adiantar alguma coisa, manutenção do quadro desde 2016, só que aonde tem diferenças, onde é que a gente perdeu e onde é que a gente ganhou. E acho que aí era legal avaliar, tendo em vista que Porto Alegre PCdoB, não é isso? Em São Paulo PSOL, em Belém PSOL, em outros lugares PT e em alguns lugares PDT, que foram os que foram para o segundo turno do campo progressista. Em cima disso a gente vai trocando uma ideia. Obrigado pelo convite mais uma vez, gente. Muito bem, Paulo Pusca. Ivan Denil, por favor, se apresenta para nós. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Ivan Denir, eu sou advogado, sou servidor público da Universidade Federal do Paraná. Quero dizer que é um privilégio estar com todos vocês aqui. Quero agradecer especialmente ao Carlos Maia pelo convite para participar desse importante debate. Vamos estar aqui iniciando, como disse bem o Paulo Pusca, umas primeiras pinceladas nessa tela geral que se constrói sobre o resultado das eleições. Eu vou tentar contribuir da melhor forma possível. Obrigado novamente.
Bom, não tem mais ninguém. Ah, tem o Nilton. Nilton, nosso comandante em chefe do Coxa Comunas, por favor, suas palavras. Boa noite. Boa noite, eu sou o Nilton Cavalcante, Nilton, trabalhador autônomo, vice-presidente do Coxa Comunas e também na direção aí do movimento organizado curitibano. Sempre na luta, nas esquerdas, e tive a honra de ser do MUC, Movimento Unido Curitibano, que frequentava ali a Reta da Mauá nos anos 70, né, e nos anos 80. E acho que é importantíssimo essa conexão dessas duas paixões, política e futebol. Por que não discutir, por que não fazermos essa análise, sim, do que sobrou aí, do que ficou, né, a lição que ficou para nós depois das eleições municipais aí do ano de 2020. Muito bem, Nilton. Eu peço aos companheiros que desliguem o microfone para não ter volta aqui para a gente da fala de cada um. Bom, quero dizer o seguinte, pessoal, só apresentando rapidamente, para quem ainda não conhece a nossa organização MOC, Movimento Organizado Curitibano. Essa é um movimento, um coletivo de torcedores, não é uma torcida organizada, é um movimento de torcedores que acompanham o debate político nacional, né, estadual, municipal, e nos últimos tempos tem mais feito os encontros que nós demos uma parada por causa das eleições, feito algumas manifestações nas ruas contra o governo de Bolsonaro. Portanto, nós também temos atividades voltadas pela questão de ação social. Nós estamos acompanhando lá em Campo Magro a ocupação Nova Esperança, né, Nilton? Nilton cai e volta toda hora, mas uma hora ele se acerta. E nós temos, então, essas ações sociais lá, de acompanhar aquele pessoal lá, que tem mais de 1.000 famílias em Campo Magro, onde as torcidas organizadas de esquerda e coletivos como o nosso também se organizam para atuar naquela situação de ocupação de um pessoal que está lá alojado. Nós também temos as lives que nós temos feito, fizemos várias lives com vários representantes de partidos, sejam candidatos ou não, nessas eleições, debatendo, fazendo o debate político com esse povo, colocando em evidência o pessoal mais próximo da gente e os que nos acompanham também. Portanto, esse é o papel do MOC, e na sequência a gente vai também dar uma pincelada, como diz o Ivan Denir, a respeito da nossa organização. Mas eu quero iniciar, então, eu vou fazer minha fala por último ali, a fazer, então, essa apreciação, né, de como ele viu, como é que ele tem visto, fazendo um resumo, um balanço, né, das eleições que se passou agora. Eu vou começar, então, pelo nosso Paulo Pusca, ele vai fazer essa primeira abordagem. Por favor, Paulo. Vamos lá, meu amigo. Meu amigo e meus amigos, minhas amigas. Só baixar um pouquinho o volume do Facebook que eu estou fazendo compartilhado com a página. Bom, algumas questões gerais que a gente tem que pensar. Assim. As esquerdas em Curitiba lançaram 4 candidaturas. 5, a gente podia dizer, vamos considerar. Vamos imaginar que a candidatura mais à esquerda seja a candidatura da Samara, do PSTU. Na sequência, no campo da esquerda, embora o partido não seja necessariamente de esquerda, mas o candidato era o Rede, não é isso? Lança o professor Eloy Casagrande. No PV, uma candidatura que também nem sempre tem candidaturas de esquerda, mas o candidato era progressista. O professor Renato Mocelin, já foi inclusive candidato a prefeito pelo PT de Colombo nos anos 80. No PCdoB, a Camila. No PSOL, a Letícia. E no PDT, o Gora. E aí tem toda a discussão aí de um campo de esquerda a partir dessa análise específica. E o PT lança a candidatura que já começa, não é isso? Com pontos polêmicos, porque uma candidatura que tem uma disputa no encontro com o Tadeu Venere, que é um candidato, né, um deputado forte em Curitiba, de bastante respeito, já tinha sido candidato a prefeito na eleição passada. Entretanto, não o Tadeu, mas a corrente do Tadeu, de certa forma, antipatiza com a candidatura
de uma disputa, que também não acho que seja com a figura do Paulo Pusca, mas com a CNB, com a majoritária, lançar um candidato novo. E aí o PT faz essa disputa, o Tadeu acaba retirando o nome antes do encontro, e no lançamento de candidatura, a discussão que se dá fora é, o PT está lançando candidatura rachado. E aí uma possibilidade de que isso venha a afetar o próprio processo. Então veja, é um processo eleitoral no qual as esquerdas estão com várias candidaturas e não uma candidatura só, e o Partido dos Trabalhadores, que talvez tivesse a candidatura com maior número de votos, pela tradição, teria um momento de racha. Pelo campo do centro, num movimento do governador e do prefeito atual, as candidaturas são esvaziadas, não é isso? Não dá nem para dizer que é na direita, é no centro. Então o Ney Leprevaux, que é um candidato que vai ao segundo turno na última eleição, não é candidato, por um movimento dentro do próprio partido dele, no PSD. O Gustavo Fruit, que seria o candidato natural do PDT, não é candidato. Atribuição aí de questões políticas e mesmo o fundo partidário, os valores do fundo. O Luciano Dutti, pelo PSB, não é candidato. O Luizão, que vem para Curitiba, também não é candidato. De forma que no centro as candidaturas viáveis desaparecem. E aí você tem várias candidaturas menores e 3 candidaturas, vamos dizer assim, tirando a do PT, que sempre teve competição, foi competitiva, mas 3 candidaturas que teriam uma projeção de competitividade. A candidatura do João Arruda, a candidatura do Fernando Francischini, e o próprio prefeito, que já aparece no começo das pesquisas, com mais de 40% em todo momento do processo eleitoral. Se eu não estou enganado, na primeira pesquisa aparece com 38%, na segunda com 43%. Mas ele varia de 38% a 43% durante o período todo da eleição, do processo eleitoral. Então é essa situação colocada. Candidaturas da esquerda diminuídas, candidatura do Greca, depois do movimento dele, do governador, quase que num referendo, não é isso? É assim que as pessoas diziam. E dificuldades do próprio processo eleitoral, devido à pandemia, devido a outras coisas que também a gente pode vir a analisar. Sem expectativa de possibilidades e projeções para resultado no campo da esquerda, e também sem possibilidade de projeções para resultado no campo da extrema-direita. Que ninguém sabia se Curitiba ia consolidar. Aí agora só está você, Maia, na tela aí. Isso. Se Curitiba ia consolidar. Eu estou procurando a Daniela, desculpe. Acho que ela caiu, né? Se consolidava as candidaturas de um lado e de outro, se polarizava, se Curitiba mantinha a sua característica de força nas candidaturas ligadas ao presidente da República, se viria algum rescaldo da Lava Jato, o que aconteceria? No primeiro debate na Band, vem a figura do Avante, não é isso? A Marisa Lobo, e tenta, tanto com a Camila quanto comigo, gerar um embate se dizendo a candidata do presidente da República, e é completamente anulada, não sei se essa é a melhor palavra, daquele momento em diante, o que já mostrou que talvez a população de Curitiba não ia querer uma candidatura ligada ao Bolsonaro. Isso explica também o mau resultado, pelo tanto de gasto, que a candidatura do Francischini teve alinhada, não é isso? Inclusive ao partido que era o 17 do próprio presidente da República durante a eleição. Resultado final não muito diferente do que se esperava desde o começo, não é isso? O Rafael Greca ganha com quase 60% dos votos. Entretanto, alguns pontos que acho que vão ser motivos e razão da nossa análise por aqui. O Partido dos Trabalhadores faz nominalmente 20.537 votos, mas faz na chapa de vereadores 49 mil, quase 50 mil,
elegendo 3 vereadores, sendo que 2 são do movimento negro, com pauta identitária, no caso da Carol, do movimento feminista, inclusive movimentos sociais, a Josete confirmando a pauta clara do serviço público e sua defesa, e também levando com ela questões ligadas à LGBT e às mulheres, e o Renato sendo eleito, considerado, além da juventude, a juventude periférica negra de Curitiba. Ou seja, havia uma vontade na população de Curitiba de eleger esses 2. Mas aí vem um ponto que é interessante para análise. Os 20.537 votos do Paulo Pusca são lá na periferia. E os votos somados Josete, Dartori e Renato na região norte e centro. Ou seja, é a classe média que elege esses vereadores com a pauta da periferia, mas com o voto da classe média. Mas essa mesma classe média vota no Goura. Então veja um sinal que as urnas vêm a trazer para nós. Nós resgatamos o voto do petista tradicional, da esquerda tradicional da periferia, mas elegemos os vereadores com a pauta da classe média. Esse voto na esquerda foi o mais votado. A gente tem que admitir aqui. O voto Goura, vereador do PT. Tanto é que o PCdoB, o PSOL e o próprio PDT não fazem vereadores. Não é isso? O PDT não elege vereadores. Eles vão dizer, elege, não do nosso campo. Os 3 vereadores eleitos do PDT são os vereadores tradicionais que podiam estar no PSDB, que podiam estar no PSL, não tem diferença nenhuma. Se vocês pegarem os vereadores eleitos do PDT, são vereadores tradicionais do PDT, mas que podiam estar no MDB, podiam estar em qualquer outro partido, podiam estar no PSB, podiam estar nos partidos da direita. O primeiro vereador progressista da chapa do Goura é o Diogo, que tem uma pauta claramente ligada à esquerda. Esse é o objetivo da análise, né, do Maia, que a gente avalia um pouco a esquerda. No PCdoB a gente encosta ali, no PSOL quase, acho que faltou 1.400 votos para eleger o candidato mais votado, eu não estou lembrando agora, foi, acho que o coletivo, né? Foi o coletivo, foi uma candidatura coletiva, não a do Thiago Bagatin, a outra. E a Iris foi a segunda, né? E o Tomazini o terceiro, né? É isso, Nilton? É isso mesmo, o Tomazini ficou em terceiro, meu amigo pessoal. São os votos de lá. Então, ou seja, no todo, o PT faz quase 50 mil na sua soma, né? O PCdoB tem uma candidatura muito sua própria, não é isso? Sua, do seu núcleo, como o PSOL, assim também o PV, assim também o Rede, e assim também o PSTU. Nessa live dessa semana, a gente fez a conta, vamos ver lá, 50 com a gente, mais 2 mil, mais quase 4 mil, mais os 100 mil do Goura. Nós encostamos nos 200 mil. Mais a diferença do voto do Gustavo, que na eleição passada e na outra estava no campo de esquerda, não é isso? Gustavo fez mais de 200 mil. Então, se a gente somar aquele eleitor, a gente teria 300 mil. Soma aí o voto do João Arruda, não é isso? E da Carol Arnes. Se a gente pensar que aquele voto daquele empresário, vocês vão dizer, mas ele é do centro? Sim, mas quando eles lá em 2000 e 2004 estavam conosco no Vanhone, jogaram a gente para o segundo turno. Somada essa votação toda, gente, dá quase 450 mil votos. Ou seja, a gente iria para o segundo turno com o Greca. A gente não é o Francisquini, não é o Luciano Dutti, não é o Nele Prevô. Somos nós. O nosso time organizado. Aí a pergunta que fica, e aí eu passo a palavra para a gente realmente continuar um debate, a pergunta que fica é, por que é que não fizemos isso? Eu durmo tranquilo, porque no dia que o Goura saiu candidato,
Eu fui o único candidato do campo da esquerda, o Maia, inclusive, é testemunha, porque ele gostou da ideia e a gente se manifestou publicamente sobre isso, e o Ricardo Oliveira, da Federal, aí os colegas vão lembrar, falou na TV sobre isso. Nós dissemos, é a chance. E o Partido dos Trabalhadores, inclusive, se botou à disposição, com humildade, de quem sai candidato a primeira vez, considerando o Gora vereador e deputado eleito, não é isso? Vereador e já em seguida deputado eleito. Por que não fazer a chapa? E a partir dessa chapa, com certeza, no mínimo a gente agregaria a esquerda do MDB, que se empolgaria, não é isso? Uma velha guarda nossa, que transita entre o PT, PV, PCdoB, etc., que está meio fora do jogo, não é isso? Que não quis entrar muito nessa discussão. E outras forças progressistas que a gente podia pensar. Resultado, separados, nós fizemos poucos votos, todos nós, nas perspectivas. Também não foi bom para o centro, não é isso? Exceto a candidatura em torno do Greca, mas eu não sei se a gente pode chamar de centro. O grupo que já estava no poder. Manteve, não teve nenhuma novidade. Talvez a única novidade do meio do caminho é que por 2 vezes, se vocês forem pensar, o PSDB saiu e voltou, não é isso? Foi para a campanha visto o Francisquini, mas deu um núcleo, voltou, deu um núcleo, foi. A impressão que eu tenho é que no fim da campanha o PSDB estava com o Greca, o núcleo duro deles. Quando eu digo isso, Michele Caputo, etc. Tenho a impressão que eles acabaram com o Greca. Enfim, onde é que eu quero chegar com essa análise? Nós perdemos o bonde da história em Curitiba. Mas o eleitor não valorizou o centro-direita. Não valorizou a Marisa Lobo, não valorizou o Francisquini, decai o discurso bolsonarista e decai a Lava Jato, que não entra na pauta. Ou seja, o curitibano ficou sem opção. E aí eu acho que é o nosso erro. Sem uma opção para trocar o que seria, vamos dizer assim, a prefeitura atual por uma nova administração. Então a urna deu vários recados, eu acho que para nós, que cada um de nós vai analisar na medida do que vem a fazer. Depois de uma segunda oportunidade, aí eu queria falar um pouquinho só sobre os números, que é mas aí já no ponto de vista nacional. Falar um pouquinho sobre embora a gente não tenha elegido, quantas pessoas votaram na gente. Acho que isso é importante a gente pensar também. Por hora é isso, obrigado. Passo a palavra. Muito bem, Fusca. Excelente análise, Fusca, muito bem. Eu também trouxe alguns números aqui, Fusca. Depois a gente pode até conferir eles, mas eu gostaria que você apresentasse também depois. Eu vou passar a fala para a nossa Ana Valente, e daí a gente vai dando sequência. Ana, por favor. Obrigada, Maia. Bom, eu não vou me estender muito. Na verdade, eu concordo plenamente com o que o Fusca falou ali. O que eu vi de fora, como não participante de nenhum partido político até o momento, é que realmente o bolsonarismo está caindo. O até o momento é lindo, Maia. O até o momento que ela disse aqui é lindo. Desculpe, Maia, mas ela falou até o momento. Ou seja, as coisas vão mudar. Companhia. Pois é, imagina. E tá caindo a extrema-direita aqui em Curitiba também, justo aqui em Curitiba, que é o berço da Lava Jato, né? Tanto valorizada por algumas pessoas. E eu acho que realmente o que falta é uma união da esquerda, porque não adianta ficar polarizando. Infelizmente, o que eu vejo é que o PT foi minado, na verdade, inclusive pelas redes de televisão, né? E pela própria Lava Jato. Foi tudo, no meu entendimento, foi tudo uma coisa forjada, foi tudo esquematizado, foi tudo muito bem planejado. O que a gente vê recentemente, por exemplo, com o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, trabalhando para o Odebrecht agora, isso aí é o cúmulo. É só não ver quem não quer, que foi uma coisa orquestrada, né? Então, isso aí acabou criando uma aversão da sociedade a alguns partidos de esquerda, principalmente o PT, que é um absurdo,
mas eu acho que, e daí, em razão disso, eu acho que foi partido para a extrema-direita, eu acho que é um ciclo, na verdade, da sociedade e da política, né, que se vota na esquerda, inclusive nós estávamos falando isso na discussão no nosso grupo esses dias, se vota na esquerda, o pessoal menos favorecido financeiramente começa a crescer, entende que está atingindo outras classes sociais, esquece de onde realmente pertence e acaba votando nos governos de direita. E daí acaba virando novamente abaixo da linha da miséria, acaba passando fome novamente, para daí voltar a pensar em votar na esquerda. Então eu acho que isso aí acaba virando, é um ciclo que infelizmente a gente tem que passar. E eu espero que realmente nas próximas eleições a gente já volte para os governos de esquerda, porque esse governo da direita é capaz de acabar com o país de uma vez. Isso, é isso, Ana. Quer concluir? Bom, então, Ana, Daniele, por favor. Boa noite a todas e a todos. Então, passar uma pequena perspectiva das eleições de 2020, que foram tão aguardadas e tão pontuadas também, né, a respeito também da conjuntura especial de pandemia, onde aglomerações deveriam ser evitadas. E eu trabalhei nessas eleições aqui, né, como mesário, e tive uma perspectiva, assim, do dia, e também antes acompanhando o engajamento da massa, do engajamento também dos partidos políticos. A gente pode pontuar, primeiramente, assim, o quanto esse ano foi tão incógnito ao se pensar também nas verbas públicas destinadas à campanha eleitoral, tão debatidas e pautadas no Congresso Nacional, tanto no ano passado quanto esse ano, e o quanto isso virou algo de segundo, terceiro plano também. Podemos perceber que com a pandemia, né, tiveram poucas campanhas, se a gente projetar na conjuntura nacional, que partiram realmente para a mobilização de em todos tentar ao máximo abranger todo o território municipal. A gente pode pensar nas campanhas, por exemplo, que movimentaram um contingente, assim, né, na ala progressista do PSOL, né, em São Paulo, da esquerda também, do PSOL lá de Belém, da Manuela Dávila, em Porto Alegre, e o quanto a gente pode ver que, pelo menos aqui em Curitiba, a gente viu que o acesso à camada popular ficou restrito a poucos partidos, ficaram restritos a poucas conversas, diálogo com a população, e isso também se reflete nas urnas. A gente pode perceber que o Greca não se esforçou em nada, a pandemia não comoveu nenhum voto, retirou nenhum voto dele. A gente pode até perceber que as pessoas em seu estado tão instigado que a gente está esse ano, simplesmente deixaram e para lá as eleições mesmo. A gente pode pontuar o número de abstenções que tivemos e o quanto, se você pegar um mapa do G1 elaborado esse ano do Infográfico, a gente percebe que o MDB foi o partido que mais se beneficiou das campanhas, do PP também, o DEM e o PSDB. E você pensar que o PT, PDT tiveram uma queda, um percentual de quedas, a gente tem que voltar para a base, reconstruir o trabalho de diálogo com a população. Esse ano mesmo tivemos em Curitiba poucos debates, quase nenhum, né? A gente não se viu debate, nosso prefeito não quis debater. Então, aonde está essa política popular? Cadê a fala com a população, né? A gente só vê o diálogo com a classe média e a classe mais elevada. E, por fim, eu gostaria de encerrar que a gente precisa
superar as eleições não como um fim, mas como parte de um processo político do cotidiano, trabalhando não de 4 em 4 anos, mas todos os dias, pois as eleições são a cada 2 anos, embora a gente só vê esses nomes há 2, 4 anos, e que mais? O que essas pessoas fizeram, contribuíram, qual foi a mobilidade que elas tiveram, engajamento. Então, acredito que a gente pode avançar muito, né, e garantir, na verdade, a gente tem que garantir primeiramente o que nós temos, que estamos sendo tão ameaçados, e posteriormente lutar para novas conquistas e o avanço, que a gente sabe que a linha bolsonarista, a extrema-direita, está sendo minada todo dia pela mídia, mas mesmo assim ela está muito presente, está muito forte. Então, eu gostaria de fazer a minha colocação final engajamento, voltar para a base, independente de qual seja o partido. Muito bem, Daniele. Ivandenir, por favor, suas considerações. Então, eu quero dizer que eu concordo bastante com o que a Daniele falou. Eu acho que um dos motivos que nos levou a esse refluxo na esquerda foi que uma parte significativa da esquerda se institucionalizou demais. Deixou as lutas do cotidiano, das frentes sindicais, da frente camponesa, do movimento comunitário, da luta de base, por uma luta muitas vezes no gabinete, uma luta mais parlamentar, talvez tenha ganhado muito corpo, isso que foi afastando muita liderança da base da construção do cotidiano. Isso é uma impressão muito subjetiva, mas pegando aí mais para as eleições, eu acho que é um dado também interessante que alguém levantou antes de mim, a gente não deve perder de vista que essa eleição ocorreu no meio de uma pandemia e que ela teve uma abstenção altíssima, e esse é um elemento importante para a gente levar em consideração na nossa análise. Claro, eu não tenho um quadro pronto sobre isso, mas isso certamente teve impacto, isso deve ser observado. Mas, para além disso, me parece que 2 aspectos se destacam. O primeiro, que alguns antes de mim disseram... Você me permite uma pequena parte? Depende da parte. Não, é só um dado para você. Dá 40% da abstenção. 40%. Pois é. Não, nunca houve, né? Uma abstenção nessa faixa, acho que nunca houve. 40 é muito. São 147 milhões de brasileiros habilitados esse ano que poderiam ter ido votar. E pouco mais de 117 milhões que foram nas urnas. Então, claro, o Covid, ele teve um papel muito importante para a abstenção, mas eu acho que não só ele. Eu acho que existe uma certa desesperança das pessoas, e esse é um processo que vem crescendo, me parece. A gente tem que também dar uma olhada atentamente nisso. Mas eu queria voltar, assim, do que eu acho que se destacou mais, assim, uma primeira olhada do processo eleitoral. De um lado, uma derrota de uma direita mais bolsonarista, mais identificado com esse ideário, assim, fascista mesmo, com uma pauta de costumes, conservadora. De forma geral, esses candidatos eles foram derrotados. Os que conseguiram chegar ao turno, o caso lá do Crivella, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi fragorosamente derrotado. Aqui os candidatos, como bem colocou o Opusca, tanto o Francisquini quanto aquela menina lá do Avante, né, sei lá, eles não conseguiram empolgar, não conseguiram se construir. Havia, inclusive, um certo receio de que talvez o Francisquini fosse um candidato que chegasse ao segundo turno com o Greco, que nos colocaria numa situação horrorosa. Ter que, talvez, apoiar o Rafael Greca, tendo em vista o mal maior, que seria uma candidatura do Francisquini. Mas isso não se consolidou, não se construiu no Brasil inteiro. Por outro lado, também não dá para dizer que foi a esquerda o grande vencedor desse processo. Na minha opinião, não foi mesmo. Quem foi o grande vencedor desse processo é uma direita neoliberal.
Direita essa neoliberal que não morreu, que muita gente acreditava que durante esses anos de governo Lula, com a implantação de uma política social-democrata, essa direita neoliberal tinha sido escorraçada, que tinha pouco ou nenhum espaço na sociedade. Pelo contrário, ela, nesse processo agora de eleição, o último, foi ela que mais ganhou músculo, mais ganhou força. É o Demo-Democratas, é o Progressistas, antigo PP, é esse grupo, esse tal desse centrão que se articula e que tem como pauta o neoliberalismo, o retorno ao neoliberalismo, e por isso, inclusive, coaduna e faz parte da base de sustentação do governo Bolsonaro, foi quem mais ganhou músculo, na minha opinião. Acho que a esquerda não. A esquerda continua num processo de refluxo. Com todo respeito, Paulo Pusca, mas eu acredito que o PT, principalmente, PT que já teve mais de 550 prefeituras no Brasil. Hoje, nesse último processo, se não me falha a memória, foi algo um pouco acima de 180 prefeituras. Não tem nenhuma capital administrada. 184. Exato. Não tem nenhuma capital administrada hoje pelo PT. Eu acho que, se eu não me engano, é a primeira vez na história que isso acontece, isso, da fundação do partido. Então, há um processo, sim, de refluxo, há um processo de disputa de hegemonia, inclusive, na esquerda, que contribui para a fragmentação, que é outro aspecto bem importante, que nos leva a algumas derrotas, essa fragmentação que tem acontecido na esquerda, e fragmentação essa também ocorre por conta da cláusula de barreira. A emenda 97, ela instituiu a cláusula de barreira. Os partidos precisam fazer um coeficiente de votos para que consigam permanecer tendo alguma possibilidade de existir, seja do fundo partidário, seja de tempo de televisão. E isso é um elemento de sobrevivência para uma parte significativa dos partidos ideológicos, como o PCdoB, por exemplo. Então, se isso permanecer, apesar de haver um debate hoje de um projeto que foi aprovado no Senado, e que aguarda um parecer da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, que permite a construção de federações de partido, que a gente poderia ter uma espécie de uma unidade ali por 4 anos, pelo menos, a tendência é que a gente vá permanecer fragmentado para 2022. Porque a rede precisa fazer 15 deputados federais. O PCdoB também. O PV também. Porque corre o risco de deixar de existir. Não deixar de existir enquanto partido, mas de perder muita estrutura e espaço do ponto de vista parlamentar, do ponto de vista institucional, do ponto de vista de recursos, por que não dizer. Então, esse é um elemento importante. E diga-se de passagem, há gente dentro da esquerda que defende essa cláusula de barreira, acreditando que essa esquerda vai ser empurrada a se formar numa única agremiação. Isso é um ledo engano. Isso só nos jogou para fragmentação. Por último, eu quero só lamentar aqui a derrota, ainda que tenha feito um bom combate, um incrível combate, da Manuela em Porto Alegre. E por que especialmente o dela eu lamento a derrota? Porque nós tivemos, durante aquele período, pelo menos, a chance de ter, no sul do país, uma nova liderança com voto e com estrutura. Porque atualmente me parece que nós estamos sem nada aqui no sul. Eles conseguiram construir aqui no sul do país, especialmente, uma espécie de uma fortaleza num pensamento de direita. Primeiro direita conservadora e agora uma direita que se transmuta, que vai lá para o neoliberalismo. Haja visto, por exemplo, a votação que teve o PSD do Ratinho, que fez a ampla maioria das prefeituras, fez 170, eu não me lembro exatamente do número, se alguém souber aí pode me ajudar, de prefeituras aqui no Paraná. Deu uma lavada. Só que tem um detalhe nisso, e com isso eu quero encerrar meu pensamento jogando uma provocação para os demais pensarem isso, e quem nos estiver assistindo também. Veja, a cada 3 prefeitos eleitos, 1 trocou de partido nos últimos 2 anos. É antítese do anarquista. Para o anarquista não há governo ser contra, há uma quantidade gigante de políticos que estão aí, que são candidatos eternos, que há governo são a favor, independente de qual governo seja.
O próprio que foi prefeito em Pinhais, como é o nome dele? Super bem avaliado, fez 90% Luizão. dos votos. O Luizão. Luizão. Luizão foi para onde? No PSD, não é isso? Não. Como é que o cara sai do PT para parar no PSD e tá tudo certo? Primeiro ele foi lá no PLE, aquele partido dos bispos. Que era do Crivella? Termina com R. Republicanos? PR. Não, republicano? PRB primeiro, né? PRB, isso. Depois ele vai. Depois virou Isso, republicano. PRB. Então, é isso aí. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Tem que pensar um pouco sobre essas lideranças que a gente constrói, tem que pensar um pouco nessas pessoas que a gente deposita a nossa confiança, entendeu? Pesquisar o histórico, porque muitas vezes são camaleões. Uma hora estão na direita, outra hora estão na esquerda, conforme a sua conveniência. E com isso, eu encerro a minha participação e agradeço muitíssimo o espaço. Obrigado, Ivandenir. Muito bom. Boa análise. O nosso comandante lá do Coxa Comunas, Nilton, por favor. Agradeço muito o convite, Carlos Maia, de estar aqui, né, debatendo aí o que sobrou, né, o que foi o que foram essas eleições municipais agora de 2020. Eu quero dizer, se houve realmente esse pseudo estrago na esquerda, como muito bem falou a nossa camarada Evandenir aí, na extrema-direita foi feito um estrago muito maior, muito maior. Tanto que nós não temos em nenhuma capital do Brasil nenhum prefeito com aquele, como se fala, soldado, isso, cabo, aquilo, sargento, não sei o quê, tenente, isso, capitão, aquilo, major, general, coronel, e nenhum prefeito de nenhuma capital também que tenha pastor, isso, bispo, aquilo, não tem mais. Não tem mais, certo? O único que tem é o delegado lá de Vitória, no Espírito Santo, o único, certo? Então acabou, a extrema-direita também tomou uma surra homérica, uma surra histórica. O presidente da República elegeu um candidato, que foi esse de Vitória, no Espírito Santo. Então, claro que foi atípica. De cada 10 brasileiros, só 6 foram votar, gente. Só 6 foram votar. Foi totalmente atípico mesmo. Mas a análise tem que ser feita. Eu não estou dizendo que os camaradas aqui estão com discurso de terra arrasada. Não chegou nesse ponto. Mas eu tenho visto muita gente do nosso campo com discurso de terra arrasada. Nossa terra não está arrasada, não, gente. Não está mesmo. Guilherme Boulos tem condições de ser o deputado federal mais votado da história do Brasil. Isso se ele não quiser ser senador. Manuela Dávila tem condições de ser a deputada federal mais votada da história do Rio Grande do Sul. Se ela não quiser ser senadora. Marília Reis pode ser governadora do estado de Pernambuco. Isso se ela não quiser ser senadora ou a deputada federal mais votada da história de Pernambuco. Certo? Vamos falar um pouco da fragmentação aqui, que o Ivandenir bateu muito nessa tecla. Ivandenir e todos e todas. Isso seria assim, um ponto pacífico, uma questão assim inegociável. Nós, como militantes, nós, como dirigentes partidários, dirigentes de coletivo de esquerda, dos nossos clubes do coração, nós temos o dever de evitar essa fragmentação. Nós não vamos compactuar com essa fragmentação. Nós vamos fazer o possível e o impossível diuturnamente para que essa fragmentação não se consolide. Certo? Por quê?
Como disse o nosso camarada Paulo Opusca, que abriu o debate aqui com muito brilhantismo, parabéns, Opusca, nós fizemos quase 400 mil votos. Nilton, me dá uma parte aí, Claro, Nilton. Maia, claro. esse brilhantismo, ele tá falando da minha careca. Eu conheço, Nilton, com muito brilhantismo da minha... Pô, a próxima vez faz aquele pozinho lá, tá? Eu gosto dele por causa disso, de quebrar o clima, tá certo. Quase 400 mil votos a gente fez aí, juntando a esquerda com a centro-esquerda e com o centro. Quase 400 mil. Numa cidade onde teve aí, de cada 10 curitibanos, só 6 foram votar, gente. Vamos, não estou dizendo vocês, nós 6 aqui, né? Éramos 6, parece até o nome da novela. Não vamos nós 6 aqui mais. Tem muita gente do nosso campo com discurso de terra arrasada. Vamos para frente. É para frente é que se anda. Entende? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque nós temos só uma poeira para sacudir. E a extrema-direita tem um lamaçal para sacudir e se livrar. Vamos em frente. Muito bem, Nilton. Bom, pessoal, eu quero fazer, então, algumas considerações também. Deixa eu passar para vocês como é que eu estou vendo. Depois da exposição, de fato, do nosso brilhante, né? Eu vi que estava alguma coisa, claro, eu pensei que era a Dani que estava ali, que ela também está brilhante ali na imagem dela. Mas também tem a bandeira do nosso glorioso, os raios verde e brancos ali da bandeira do Nilton, que salvou a lavoura. Mas antes de você fazer a tua fala, tem um sacana do nosso ouvinte aqui, que eu não vou poder deixar de fazer o que ele comentou aqui, daí você já faz tua fala. O cara segura lá. Não, é bem boa. Vai gostar, bem boa. Olha a fala dele. Mas vamos ao que interessa. Esses todos que estão aí vão votar no Viale, Samir ou Folador? Boa. Muito bom. Nós temos falado isso, com certeza. Aliás, a gente tentou fazer... Segura isso aí. Não é por isso que você falou aqui, portanto, que você trouxe uma importante informação para nós. Aliás, uma deixa para nós fazer aí a fala depois. Lembre a gente, Nilton, sobre isso. Mas desligue o microfone, pessoal, que está voltando tudo que eu falo aqui. Se vocês não desligarem, não sou eu falando. Bom, pessoal, eu quero dizer o seguinte. No meu ponto de vista, eu quero fazer um balanço desse processo todo e fazer um exercício, né, de futurologia, como é que vai se dar 2022. Obviamente que eu não vou jogar lá na frente, não. É só os próximos passos, isso sim. Eu penso o seguinte, pessoal. Teve uma coisa para mim que foi muito simbólica, a eleição que aconteceu em Fortaleza, da Luciana Lins, não é esse, Opusca? Do PT, do Partido dos Trabalhadores. Essa candidata do PT, ela saiu sozinha com o PT e com mais alguns partidos, eu não sei, mas não do espectro de esquerda, né, dos tradicionais. PSB, PDT e PCdoB estavam no outro flanco, no outro agrupamento. E junto com o candidato ligado ao Ciro Gomes, PDT, PSB e PCdoB lançaram essa candidatura que polarizou lá na frente com a própria Luciane do Partido dos Trabalhadores. A questão que fica para mim, eu achei que muito importante isso, ela foi muito simbólica. Obviamente que teve um debate intrínseco lá, teve uma luta renhida lá que foi para baixo nível até. Tirando esses poréns aí, que infelizmente levou a isso, a gente tem que aprender com essa coisa toda. A frente de esquerda, né, a frente ampla, aliás, frente de esquerda não, frente ampla, quando a gente vai começar a pensar nisso? Porque está posto aí que a esquerda sozinha não vence. Ganha um candidato aqui, a vereadora, outro ali, uma prefeitura aqui e ali. Mas pensando em 2022, que é a preocupação minha lá na frente, como é que a gente vai trabalhar isso? A esquerda sozinha não vence e se vencer, não governa. Essa que que está posto aí. Isso que está posto. Na minha concepção não teve nenhuma novidade. A esquerda perdeu. A esquerda vem perdendo há muito tempo. Né? Nos últimos, há 4 anos, né, foi o centro que ganhou.
a direita não ganhou, nem a esquerda ganhou, foi o centro. Se for pegar os partidos que mais ganharam há 4 anos atrás, foi o MDB, antes PMDB, foram os partidos de centro, foi o PSD, foi o PTB, coisa que eu valha. Então a esquerda não ganhou há 4 anos atrás, muito menos a extrema-direita. Então eu não vejo nada de novo nessas eleições. Teve uma derrocada gigantesca. Obviamente que a gente teve um retrocesso. O PCdoB tinha 84 prefeituras, de 84 foi para 41 prefeituras no Brasil. O PT teve uma queda, talvez, de 20%, o Cusca tem os números ali, um pouco bem menor em relação ao PCdoB. O PSOL tinha 2 prefeituras, foi para 5, teve até um crescimento, o PSOL. Então, a esquerda não vem vencendo há muito tempo. O que fica para nós de lição, o que vai ficar para nós disso tudo, quais forças políticas vão saber trabalhar esse processo daqui para frente? Quais forças, que pessoas, eu não quero nem colocar pessoas, porque for colocar pessoas, quem é que vai saber fazer a interlocução e trabalhar na unidade do campo esquerda-centro, para tentar fazer um bloco meio que possa disputar lá na frente a coisa. Porque se a gente não tiver habilidade de negociação, de interlocução com diversos, e a gente e as coisas estão demonstrando que o nosso pessoal que está um pouquinho na linha de frente, aí, como Ciro Gomes, né, graças à boca larga dele, não vai acontecer a partir do nome dele. Não é isso? Mas é necessário o PDT nesse processo. E ele está à frente de um partido importante. Então, fica para nós essa lição, como é que a gente vai... O próprio Boulos conseguiu fazer em São Paulo um agrupamento de partidos de esquerda, até caminhando um pouco para o centro ali, mas ficou nisso também. Né? A frente ampla vai se dar depois que ganhar as eleições, mas por que não fazer já antes? Né? Lá em Fortaleza, voltando para aquele exemplo que eu falei no início, se a Luiziane ganhasse pelo Partido dos Trabalhadores, ela ia buscar a força lá na Assembleia dela, lá na Câmara de Vereadores dela, essa frente ampla depois. Mas por que não fizeram antes? Esse aqui é o problema que eu vejo daqui para frente. Como é que a gente saiu desse processo todo e quais são as forças políticas que estão demonstrando, né, um certo temperamento que vai demonstrar lá na frente uma boa articulação para a gente pensar 2022. Eu acho que é isso. Nós temos que sair, portanto. Minha bateria está acabando. Pessoal, toquem aí, que a minha bateria está acabando. Tirei do... Posso dar uma pitaca aqui em relação ao bairro? Isso. Quer falar, Nilton? Depois eu comento aqui. Eu queria falar realmente em relação a gente não falou de bairro aqui, gente. Eu estou muito feliz que o vereador eleito aí da esquerda... Pessoal, vocês estão ouvindo aí, não? Tá? É o Renato... Desculpe, a bateria eu consegui pegar no laço ali, ela estava 2%, que absurdo. Eu tirei do conector. Então, deixa eu concluir aqui, pessoal. Quero dizer assim, então, esse é o meu pensamento. Como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai observar daqui para frente os posicionamentos das lideranças nossas? É de suma importância para a gente poder fazer esse enfrentamento com as forças obscuras que perderam terreno, é fato. Mas essa aqui é a grande sacada. Se o centro está em disputa, a esquerda não vai saber trabalhar com ela, a extrema-direita vai saber. Não existe vácuo nesse processo. Na luta política não existe vácuo. O centro está ali. Ou nós fazemos discursos para a militância, para disputar a militância, esse aqui é o problema também. Algumas pessoas de alguns partidos, alguns segmentos dentro de partidos, fazem discursos para disputar a militância, mas não pensando no Brasil, não pensando em disputar forças de fato. Porque fazer uma disputa que a gente vê muitas vezes o PCdoB fazendo essa interlocução, esse debate, vai dizer, é oportunista, não pensa na esquerda. O PCdoB, o PT, setores do PT consequentes também têm essa preocupação, né, de fazer, de buscar esse reagrupamento do campo esquerda-centro para poder fazer o enfrentamento da direita, com a extrema-direita. É isso, ou 2022 a gente vai estar fadado novamente para o fracasso.
Eu quero passar, portanto, mais uma vez para o nosso Paulo Fusca e depois para as considerações finais dos companheiros. Não, eu só queria algumas coisinhas assim para a gente pensar dentro desses números. Por exemplo, que me preocupa, o eleito de São Luís do Maranhão é do grupo do Sarney e não é do grupo do Flávio Dino. Isso é um problema, porque o Maranhão está fazendo uma reconstrução, ou melhor, uma construção pela primeira vez, depois de 70 anos, de um Estado moderno. Ou seja, o projeto de modernidade que o Brasil teve nos anos 30, no Maranhão só foi aparecer com o Flávio Dino. E eles transformou o Maranhão na gestão. Só que agora em Salvador volta a velha força, não é isso? Tão complexa no desenvolvimento do Nordeste, com um candidato que tem relação com todos os grupos de oposição ao Flávio Dino. Falo isso porque é um valoroso companheiro e um valoroso companheiro ligado ao PCdoB, esse nosso grande partido. Eu tenho um pouquinho mais de otimismo, Ivandemir, do que você, porque nos lugares que a gente perdeu a eleição, a gente foi para o segundo turno e teve uma boa votação, como o caso de Feira de Santana, por exemplo, como é o caso das capitais que o PT vai para o segundo turno. Claro, perdemos a eleição e assim, com percentuais menores do que o Ibope, as pesquisas diziam. Então o Boulos aparece num dia antes com 51% e na eleição vai a 39%, não é isso? A Manuela aparece num dia antes eleita com 53%, vai a menos de 41%. Então, veja, isso é complicado, porque daí na hora da eleição acaba caindo os 60%. E veja só, Aninha, como é que é engraçado. No geral, a gente aponta o 2,75 que fez em Curitiba, de eleições. Ou seja, foi no Brasil inteiro. Esse foi o resultado. Que aí tem um pouco da crítica que o nosso companheiro Ivandemir trouxe para nós, mas também um pouco da desarticulação. E aí a gente tem que falar um pouco sobre isso, que aqui na live a gente não falou ainda. O processo de desconstrução completa da esquerda que leva a pecha, independente de PT ou não PT. Aí tem uma briga que pode ser feita, não é isso? Aí entre os meus amigos aí, essa briga já está acontecendo. Antes a gente fez uma discussão grande, o pessoal mais ligado ao PMDB, não, mas veja, aconteceu o problema na Petrobras e vocês não assumem, eles retomam isso, essa questão específica. Mas que a gente não pode parar de pensar, a desconstrução foi pesada. Se em 2016 a gente teve um cenário e em 20 a gente repete o número, é prova de força e resistência, porque no meio disso teve a prisão do Lula, no meio disso teve a Lava Jato, no meio disso teve tudo que a gente viveu aqui na capital, né, não é isso, do Paraná, que foi chamada República de Curitiba, capital da Lava Jato, não é? Sobreviver aqui, olha, eu tenho 1,67 m, mas eu me senti no final da campanha com 2,15 m. Eu me senti colocando a bola dentro do lugar assim com a mão, entendeu? No basquete. Porque, de fato, tudo que as pessoas podiam odiar, eu fiz. Desde botar o Lula na TV, não é isso? Fazer live com a Dilma, assumir o Haddad, aparecer com a camisa do Centé, tudo que as pessoas podiam odiar, a gente fez. Por quê? Porque nós tínhamos um projeto... Até a torcida, né, você tava? Não, a torcida, essa é a parte boa, essa é a melhor parte. Porque aparecer com um projeto, não é isso, de esquerda, num lugar onde você tem uma contra-hegemonia violenta, né, uma contra-cultura, na verdade, violenta, se você é alguém com conteúdo, não se sustenta, entendeu? Essa é uma experiência que eu levo para a vida. Porque não se sustenta. As pessoas tinham raiva sem ter o que dizer. Porque no argumento não iam ganhar. No argumento não iam ganhar de nós. Não, Paulo, não estou sendo arrogante, estou falando de todos nós. No argumento, a esquerda é preparada. A esquerda são os quadros que estudam. São os quadros que têm a leitura de mundo. As pessoas da periferia que são de esquerda são aquelas que enfrentaram os problemas e têm leitura.
Então não espere menos do que uma boa análise de qualquer companheiro do PSOL, do PCdoB, do MDB ligado ao Requião, do próprio PSB, não é isso? Turma do Bracarense, etc., aí, que vários são amigos da gente, né? Do próprio PDT, ligado ao Goro e ao Diogo, né? E ao próprio Gustavo também, que é um grande parlamentar. Ou seja, quando você vai entrar na discussão propriamente dita, nós temos ampla vantagem, não é isso? Ampla vantagem. As pessoas não votavam porque não votavam. Mas faltava perguntar por que não votar. A pessoa diz porque eu não gosto. Ou seja, deixa de ser algo ideológico e chega a ser algo até de paixão. Ué, falou e foi embora. Cadê o cara? Ô, Pusca. Se voltou a chover, Aí, começa a dar pane nas internet. Beleza. O meu descarregou sozinho. Ó, deixa eu avisar o pessoal aí que eu tô de vermelho e preto, bicho, agora que eu vi. Eu tô com um microfone vermelho aqui, porra, que sacanagem, né? É Flamengo, viu? Flamengo. E a camisa preta, vermelho e preto. Porra, Nilton, você não me avisou disso, agora que fui olhar ali na imagem. Sacanagem. Então é o seguinte, ó, a gente vai para o final aí, pessoal. Então eu vou dedicar aí 1 minuto para cada um, separar para vocês fazerem a apresentação, a sua despedida final. Pode ser, Ivandenir? Começa por você. Considerações finais, é isso? Só um último dado que eu gostaria de colocar aqui, mais como uma reflexão. Eu realmente não tenho uma leitura pronta de todo o processo que aconteceu. Acho importante a gente se debruçar sobre as várias nuances, vários números estão aparecendo, várias análises que os companheiros trazem para daí a gente tentar chegar a um quadro melhor definido. Mas um dos elementos que eu trago para reflexão é que, por mais que a esquerda não tenha, de forma alguma, tido saído vitoriosa do processo, o PCdoB é um partido que diminuiu bastante sua influência em número de prefeitos, o PSB também, parece-me que dentro da esquerda foi o que menos teve prefeitos eleitos. O PT, como eu acabei de dizer, como eu disse anteriormente, teve o menor índice de prefeitos eleitos aí nos últimos 15, 20 anos, não tem nenhuma capital sendo dirigida por ele. Mas se destaca mesmo assim, no campo da esquerda, uma espécie de uma vitória de um campo com um discurso identitário, um campo com um discurso de raça, um campo com um discurso da questão da sexualidade, da representação disso na sociedade, e que, inclusive, faz um contraponto exatamente esse discurso mais conservador, bolsonarista, a raiz do bolsonarismo. Eu acho que esse é um elemento também que nós deveremos levar em consideração ao se pensar o processo eleitoral passado. E pode trazer importantes lições, assim como a preocupação do Maia, para o futuro, para o que devemos fazer. Mas eu insisto, é muito importante que para trabalharmos juntos, para construirmos juntos, é importante a gente começar a construir já a unidade. Essa unidade, ela não tem que ser no dia depois da eleição, tem que ser já. Nós temos que construir essa unidade já. Temos que identificar e clarificar os nossos inimigos e nós temos que construir aliados. Nós precisamos ampliar. A esquerda não pode ser levada ao gueto da história, como eles estão tentando nos empurrar nos últimos anos. Pelo contrário, a esquerda nasceu para desfilar e para marchar nas grandes avenidas. E com isso eu encerro minha intervenção e agradeço muitíssimo a todos. Muito bem, Ivandenir. Eu ia deixar para o nosso Paulo Pusca passar os números, mas eu vou passar rapidinho. Né, como é que foi as eleições para a prefeitura? Eu não vou colocar as capitais. 2016 e 2020. Né? Em 2016, o PT fez 254 prefeituras, caiu para 139. O PCdoB tinha 81 prefeituras em 2016 e fez 46 agora. O PSOL tinha 2 prefeituras e fez 5 agora. O PDT tinha 334 prefeituras e foi para 314. O PSB tinha 407 e foi para 252 prefeituras. Então, teve
é uma caída todo mundo aí. Acho que o PT até, em relação aos outros, até teve uma queda menor em relação ao PCdoB. O PDT, O PDT mantém. Oi, peraí. O segundo turno só, Maia, dá 184 no total, contando o segundo turno. É 184 mesmo. Tá sem 184. som, Maia. Tá sem som, Maia. Desculpe. Bom, então é isso, pessoal. É isso que você falou, Pusca, eu estou pegando outro dado ali. Bom, é isso. Bom, vamos continuar aqui então as despedidas do pessoal nosso aí. Por favor, Ana Valente, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a primeira oportunidade de estar participando e ouvindo a opinião dos meus colegas aqui. Eu acho que realmente essas eleições serviram para abrir os olhos dos partidos de esquerda e ver quais são realmente as novas pautas que estão em voga, como o Ivan Denir falou ali, questão de raça, de gênero, de sexualidade. Isso aí é importante a gente discutir também, tanto quanto o trabalhador, os direitos do trabalhador e as pautas mais antigas do PT, por exemplo, do sindicalismo e etc. E talvez fazer um reagrupamento agora, né? Fazer uma reorganização. E não só para o PT, né? Para os outros partidos também, que vai ser necessário realmente se organizar muito, porque está muito disperso, eu acho, o povo de esquerda está disperso. Tem que fazer uma unificação, eu acho, para tentar focar mesmo, manter uma direção ali. E é isso. Obrigada pela oportunidade aí, Maia. Maravilha, Ana, nossa comandante do Coxa Comunas. Daniele, por favor, suas considerações. Bom, gente, vou fechar minha fala só fazendo um breve resgate histórico, né? Lembrando que a gente tem menos de 100 anos de democracia e mesmo assim com essa democracia com várias intervenções de ditaduras, né? Então existe uma fragilidade. E eu vou pegar o gancho da fala Pusca, que sobre os votos, né? A gente vê, tem muita reclamação, a gente pode perceber que esse ano a pandemia proporcionou algo que facilitou a brecha de abstenções, né? Sem a justiça eleitoral estar tão em cima das pessoas, né? E eu gostaria de colocar assim que a América Latina está pegando fogo, literalmente, com vários países aí, com vários grupos de diferentes classes, de diferentes pautas, no campo progressista, fazendo ações diretas em busca dos seus direitos. E eu queria deixar assim, se o voto, né, ele fosse mudar alguma coisa, ele não seria obrigatório, um pouco seria um direito. Então, só gostaria de reforçar que a gente tem que, além desse trabalho de eleições a cada 2 anos, a gente tem que fazer o diário, pensar no coletivo, estimulando, né, tanto as nossas gerações mais antigas quanto as mais novas. E com isso eu encerro minha fala, só gostaria de fazer uma consideração para o pessoal ficar em casa. O número aqui em Curitiba está alarmante da pandemia. Economizem água, gente, estamos passando aí por um período severo. E agradecer ao espaço, ao MOC, ao Maia, pela oportunidade da fala. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Daniela. A Daniela, junto com a Ana Valente, e junto com a Adriana, que não pôde estar hoje presente aqui, porque a gente ia fazer essa live com a presença de 3 mulheres e 3 homens, sempre trabalhando nessa concepção. Elas compõem, junto com a Adriana, as 3, o coletivo feminista curitibano, e fazem intervenções pela live, pelas lives, pela web também, e na sequência, passadas as eleições agora, elas acredito que vão retomar também os trabalhos, não é isso, pessoal? Então, parabenizar as meninas aí, que é isso, mulheres na política nós precisamos de mais, né? Como falou o Ivan Denir, a Manuela para nós foi um símbolo também disso tudo, de luta, de compreensão do jogo político, de amplitude, é isso que a gente precisa. Pusca, eu quero deixar o Nilton para a semifinal, para a final,
Mas você tem algumas considerações finais para a sua despedida, ou Pusca? Não, é só terminar ali, na hora que eu caí ali, eu só queria comentar que, numa altura, é isso que a gente precisa ter, a solidariedade da esquerda. Numa altura, não importava se era Boulos Manuela, um candidato do PT de Fortaleza. Nós apanhamos da mesma forma. O que a gente sofreu de forma aguda aqui em Curitiba, a Manuela sofreu de forma pesada no segundo turno. O que o Boulos sofreu é a mesma característica que a Raiz sofreu. Ou seja, na hora da batida, nós somos todos comunistas, todos petistas, todos comedores de criancinha, não é isso? Todos bandidos. Aí não importa se eu estou com a foice e o martelo, não importa se eu estou no Solidariedade, no momento que se colocam como sendo de esquerda, é aí que a gente se transforma na mesma coisa. Somos o mesmo monstro. E eu acho que isso a gente tem que pensar muito. E esse grupo aqui teve um protagonismo importante no processo eleitoral, porque pelo futebol, você vê pelo futebol, que na verdade não é o futebol, é a cultura popular. Pela cultura popular, nós alinhamos muitas discussões, muitas. Nós trouxemos a discussão do velho PCdoB, não é isso? Com o novo PCdoB, ou seja, da Camila ao Zequinha. Nós trouxemos a Letícia, nós trouxemos a Giane. Nós discutimos futebol com o PV, com o PINC, com o PSOL. Ele participou do processo eleitoral. O Maia capitaneou aí discussões várias, inclusive movimentos. Fizemos 2 vezes questões ligadas à rua. As meninas chamaram essa discussão. Ou seja, nós já temos uma ponte de formação de frente ampla. Não sei se é ponte a palavra, ou se é uma cadeia, uma rede, qual palavra a gente vai preferir usar, dentro da cultura popular do futebol. Fizemos essa ponte nos partidos, em cima da discussão que possa ser construída com os partidos menores, não é isso? Fico um pouco chateado com o PSTU, porque o PSTU insiste em bater na gente, não é isso? Não no PT, em todos nós. Né? Insistem em bater como se o inimigo fôssemos nós mesmos. Uma coisa crítica que a gente faça, e que é importante, tem que ser debatida, não é isso? Na live do Jacques Wagner, o Jacques Wagner bateu no Lula, dizendo assim, o Lula é meu irmão, mas ele não tem mais que sair candidato. Ou seja, ele entrou no ponto, que é esse um pouco que o nosso companheiro Ivan Devir tocou aqui. De repente é a hora da gente pensar em novas lideranças. A resposta do Jacques Wagner para outras coisas, né, também foi, pois é, mas por que a gente não tem que estar na cabeça se a gente teve força? Não é isso? O principal programa de transferência de renda foi o nosso, ou seja, a disputa, por que você tem que começar dando espaço, se quando o PSDB bota a candidatura ele não dá espaço? Né? Isso a gente também tem que pensar um pouco. Ou vocês acham que em São Paulo alguma candidatura vai ser lançada que não seja a candidatura, não é isso? Deles, em 22. Obviamente que eles vão ter candidato do PSDB na cabeça. Isso é uma coisa para a gente pensar. O caminho ao centro, aí vamos, já que o Maia está pedindo para a gente radicalizar, vamos radicalizar positivamente. O caminho ao centro, eu iria conversar com a Carol, com tudo que digam para nós, eu iria. O PT pode me matar com o que eu disser, mas eu iria. Por quê? Porque nessa campanha ela representou a força da Associação Comercial e da FIEP. Por que não ir conversar com a Carol? Ah, mas veja, são os senadores, o neoliberalismo. Eu entendo tudo isso e concordo. Mas uma agenda é uma agenda. E a gente sabe disso. Nós temos uma agenda bem elaborada. Nós, pelo menos os que estão aqui, PCdoB, PSOL, digo estão aqui porque a gente faz essa construção, de certa forma, estão. PT, PSOL, PCdoB, PV, Rede. Nós temos uma agenda bem própria, bem colocada. Então a gente não tem medo, não precisa ter medo de conversar com ninguém. Porque a nossa agenda é bem estabelecida. Se a gente não tivesse essa agenda, é perigoso, porque daí você vai discutir cargo, não é isso? Quando a gente vai discutir agenda, é agenda. Acho que era isso, não quero extrapolar o tempo. Obrigado. Obrigado, camarada. A gente chamou o Pusca de camarada já, viu? Porque aqui no Coxa Comuna todo mundo é comunista. Brincadeira, nem todos no Coxa Comunas e no MOC. Aliás, o Coxa Comunas é um coletivo mais aguerrido, que a ideia é ir para a pista mesmo, ir para a torcida depois, de repente montar até uma torcida. O movimento organizado curitibano, da qual o nosso Pusca nos abrilhanta outra vez, com a sua presença lá, é um movimento mais amplo,
democrático, onde personalidades podem compor conosco ali, do tamanho do nosso Opusca aí, que fez grandes lutas conosco esse ano. A gente foi conhecer esse companheiro aí, foi nesse ano, né, nos atos de rua contra o Bolsonaro e depois nas lives aí. Um grande parceiro nosso aí. Ele saiu da cabeça dele e falou: Maia, vamos juntar os candidatos aí do PSOL, do PCdoB e a gente também fazer uma live em conjunto. Fizemos isso, né, Opusca? Juntamos as 3 candidaturas a prefeito, PT, PSOL e PCdoB, junto com todas as torcidas de esquerda aqui de Curitiba, o Cap Antipas, o Atlético Canhotos, o Gralha Marques e o Paraná Democracia, junto com a gente, Coxa Comunas e MOC. Graças a essa visão ampla que tem esse nosso Paulo Opusca. Quando ele falou que a gente tem que radicalizar, que eu radicalizo também, a minha radicalidade vai para essa visão que Lenin tinha. Amplia-se radicalizando e radicaliza-se ampliando. Eu acho que nós temos que sair do aspecto de esquerda no campo institucional, na luta institucional, obviamente, que na luta de movimentos sociais, a gente radicaliza pela esquerda mesmo. É isso que vai. Na luta sindical, no enfrentamento com os patrões, luta rainha da esquerda, ou seja, movimentos sociais têm posição definida. Agora, na luta institucional que está posto aí, com essas forças, esse panorama nebuloso que está posto, ou a gente amplia essa visão nossa de luta, ou a gente vai perder sempre para esses canalhas que aí estão. Então, é isso. O nosso Nilton vai fechar a fala dele e depois eu fecho aqui também. Bom, falar mais ia ser assim, chover no molhado, né? Porque concordo ipsis literis com tudo aí que os companheiros, as companheiras e os camaradas disseram aqui. Certo? Eu quero agradecer aqui minha mãezinha, que está aqui do meu lado. Ela que manda em mim, ela que manda na casa, e ela nunca viu falar de live na vida dela. Não, então você vai participar de uma, vai ficar aqui, ó, ombro a ombro comigo aqui. Primeira live que ela participa na vida. Certo? E a Regina, está aí também, sua esposa, não? Foi muito bom estar ao lado de você. A Regina está aí, não? Ela está fazendo uma sopa ali pro o gordo quer sopa, ela está fazendo uma sopa ali. O Nilton faz uns encontros, a gente faz parte dos encontros, reuniões nossas na casa do Nilton, regada, além das pizzas, né, bolo, não sei o quê, tudo que a Regina faz. Um abraço para ela, Nilton. Ela ama cozinhar, então faz bolo disso, torta daquilo, churrasco, nossa, era uma combinância aqui nessa casa antes da pandemia, mas vai voltar, né? A vacina, né, pessoal, estou sabendo da vacina lá na Inglaterra, começa semana que vem já, né? Então, enquanto não chegar aqui, né, pessoal, vamos se cuidar, quem puder ficar em casa, economizar água também, como disse o camarada ali, e eu quero fazer já uma provocação, Maia, para todos e todas aqui, para a gente fazer uma live só sobre eleições no Curitiba. Estão me cobrando isso aí também aqui nos comentários, aqui nas minhas redes sociais aqui. Por que a gente não, na véspera da eleição, né, a gente não faz uma live aí só sobre as 3 chapas lá, né? Porque a gente não vai apoiar oficialmente nenhuma, porque nós temos camaradas muito valorosos que estão apoiando. Eu não vou citar o nome aqui dos camaradas, dos companheiros, das companheiras, mas extremamente valorosos e valorosas que estão com o Volador. E outros que estão com o atual presidente, com o Samir, e outros que estão com o Viale. Então, nossa, isso ia ser um tiro no pé a gente apoiar um desses 3 abertamente. Certo? Mas vamos abrir espaço, sim. Vamos botar um camarada aqui que vai botar no Viale para falar, vamos botar um que vai botar no Volador para falar, e vamos botar um que vai botar no Samir para falar. Uma provocação aí que eu faço aí para a próxima live nossa, tá? Nilton, deixa eu fazer uma parte. E bota um de nós aqui para provocar. Se quiser, pode escalar. Tá escaladíssimo já. E vamos alfinetar, sim, com certeza. Um grande abraço a todos e todas aí. Seguimos firmes e unidos. Muito bem, pessoal, a gente vai também encerrando. Eu só quero dizer o seguinte, para finalizar. Essa proposta do MOC, do Coxa Comunas aí, a ideia é bem essa. É projetar lideranças, trazer o pessoal para o debate aí, porque a gente tem o que falar e tem que expor. Se esperar que a mídia tradicional, que a mídia golpista,
e reserve espaço para nós, eles não vão reservar nada. E quando vão falar das torcidas, ou do movimento de esquerda, ou no caso das torcidas de fato, é para defenestrar, para jogar contra, para dizer que torcedor não tem cabeça nenhuma, que é tudo retardado, e que tem só na cabeça cerveja e quebra-quebra. Cerveja tem sim, claro, mas quebra-quebra não é necessário, não vai ser necessário. A não ser que a gente seja obrigado a quebrar o status quo aí que está posto, a gente vai quebrar. Mas a gente faz a luta pelo campo do debate, a luta de ideias, que é o que nos cabe hoje, não é isso? Portanto, vamos estar seguindo em lutas, companheiros. Vamos fazer uma saudação, né, Nilton? A MUC, é interessante para nós lembrar também a todos aí. Outra coisa que eu quero prometer, que eu não vou mais trazer esse microfone vermelho nem essa camisa preta. Eu estou aqui, olha, acho que vou fazer uma montagem, depois tirar isso aí. Pelo foto, não sei como é que faz isso. Eu quero dizer o seguinte, o MOC, Movimento Organizado Curitibano, sempre faz uma alusão à MUC, né? Isso que ele falou no começo, Movimento Unido Curitibano, dos anos 70, que nasceu em plena ditadura dos anos 70 e deu origem depois ao Império Verde e às torcidas atuais do Curitiba. Então a gente sempre faz, e eles tinham como símbolo, Ivandenir, você sabe bem disso também, sabe da história, o punho fechado, que era o símbolo de luta dos trabalhadores da esquerda, que a MUC ostentava nas costas, né, Nilton? O Movimento Unido Curitibano e o símbolo do punho fechado. E a gente encerra nossas lives sempre fazendo esse gesto, desejando a todos uma boa noite. Punho erguido, busca, ela não levanta a mão. Ela levanta, cadê a Daniela? Aí. Grande abraço, pessoal, um abraço a todos. Um abraço.